falar também de Thiago Mendes. Thiago Mendes pode vir para o São Paulo nesta janela? Vou trazer também bastidores para vocês. Salve, salve galera! Retornamos com as últimas notícias do São Paulo. Os últimos preparos para a partida contra o Velo Clube. Novidades sobre a chegada de Thiago Mendes que foram reveladas por André Hernan e a saída de mais um atleta e desta vez, um titular da equipe. Portanto, fique no vídeo até o final para não perder nenhuma dessas informações. Antes de tudo, se inscreve aqui no nosso canal, deixa o seu like no vídeo. E bora de muita informação do Tricolor. Às 9h30 da noite, enfrentar o Velo Clube em jogo que acontece também lá no Mané Garrincha, em Brasília. Afinal, o São Paulo teve o jogo na última segunda contra a Inter de Limeira por lá, ficou em Brasília, treinou no próprio Mané Garrincha ontem e hoje agora deve estar finalizando o treinamento também, a preparação. Na rodada enfrenta o Velo Clube. E o São Paulo está passando por uma fase, apesar de estarmos nas primeiras rodadas do Campeonato Paulista, os primeiros momentos do ano, já está passando por uma certa pressão, são 2 jogos sem vencer e ainda mais contra a Red Bull Bragantino, perdeu de 1-0, contra a Inter de Limeira empatou sem gols, ambos os jogos com um jogador a mais em campo, porque o adversário teve um jogador expulso. Então isso está realmente criando aí teorias da conspiração sobre o Zubeldia. Falamos ontem sobre isso, né? Para o jogo de amanhã, o Luciano volta de suspensão, vai voltar a ficar à disposição. Além dele, o lateral esquerdo Wendel, que foi contratado recentemente, ainda não estreou, também está lá em Brasília, pode ser escalado pela primeira vez, aprimorando sua parte física também. E o Eric, que sentiu um problema, uma entorse no tornozelo, também ficou de fora do último jogo, pode voltar a ficar à disposição também. A gente lembra que a escalação está um pouco aí nebulosa, porque o Zubeldia faz esse rodízio de jogadores e no domingo tem clássico contra o Palmeiras no Allianz Parque. Pode ser em dia escale uma escalação alternativa, com mais jogadores da base, enfim, jogadores que não estão sendo tão aproveitados. Tá certo? São Paulo, mesmo com essa fase um pouco aí cheia de críticas, está na liderança do seu grupo, está com 14 pontos conquistados, vai enfrentar o Velo Clube, que nesse momento tem 5 pontinhos só, está na zona do rebaixamento, inclusive era a mesma situação da própria Inter de Limeira, que saiu da zona do rebaixamento e conquistou um pontinho a mais. Velo Clube, Mi, que pela primeira vez na sua história centenária, pegou um avião e saiu do estado para jogar lá no Mané Garrincha para enfrentar o São Paulo, hein? Pois, olha que coisa interessante, primeira vez. O Velo Clube está vivendo o sonho, né, essa temporada. É um grande jogo para ele. Na Série A2 eu fui fazer um jogo com o Juventus da Moca lá na Rua Javari, foi bem legal. Outro grande jogo. Foi um jogão, a gente teve um acesso bem legal lá, o Velo acabou ganhando, Michel, desculpa, foi 1-0 e o Velo hoje está aí na Série A1 do Campeonato Paulista. Esse jogo aí, a Marina comentou ali, pode ser que o Zubeldia coloque um time alternativo, um time com os meninos. Se não colocar os meninos nesse jogo, não coloca nunca mais. Aí não foi mais. Aí também fecha. Não colocou, falei aqui, não colocou contra a Portuguesa para jogar de início. Não colocou contra a Inter de Limeira. Agora o Velo Clube, um dos piores times. Você tem um clássico com o Palmeiras no domingo, um clássico importante que o São Paulo com certeza vai com o que tem de melhor, assim como o time do Palmeiras. Então, se quer poupar nesse jogo contra o Velo Clube, tem que dar chance pro Rian, tem que dar chance pro Matheus, tem que dar chance pro Lucas Ferreira, para esses meninos da base, até pro Mike, por que não, na lateral direita. Então, assim, é agora ou nunca pra gente ver o quanto que esses meninos vão ser aproveitados de fato pelo Zubeldia ou não nessa temporada de 2025, Garrafa. O que você falou, você está coberto de razão, só que é o seguinte, amanhã, no meu ponto de vista, passa muito mais longe a dúvida de se ele preserva, se coloca os meninos, se não coloca, passa tudo muito mais longe do objetivo principal, que é vencer. O São Paulo tem que vencer amanhã. O São Paulo vem de 2 exibições horríveis. Contra o Bragantino foi um pouquinho melhor. Não dá para admitir, estamos falando do São Paulo Futebol Clube, não dá para normalizar o que aconteceu com o São Paulo, jogando 11 contra 10 do Bragantino. Sim. Não venceu, e na última partida a mesma situação, não venceu. E por que eu falo que esse jogo o São Paulo tem que dar uma resposta ou com os meninos ou com os titulares, enfim, porque ele tem no final de semana o Palmeiras no Allianz. Se ele vem com esses 2 tropeços, né? Esses 2 jogos horrorosos, e não faz um jogo bom hoje, vai pegar um Palmeiras amanhã, vai pegar o Palmeiras no final de semana, e no clássico tudo pode acontecer, a pressão no Zubeldia, ela fica grande. Você está pedindo a cabeça do Zubeldia? Não. Acho que é início de trabalho, é a primeira vez que ele está tendo pré-temporada, mas a gente sabe como funciona a cultura do futebol. A cultura do futebol, certa ou errada, são resultados.
Você perde, você ganhou do Corinthians, ok. Bom, vamos lá. Começando rapidinho aqui pelo Thiago Mendes, o São Paulo não desistiu da contratação do jogador e a direção do São Paulo vê que existe a possibilidade dele vir ainda nessa janela, ou seja, até o dia 28, porém é mais complexa essa situação. Por quê? Porque o São Paulo não vai botar dinheiro para trazer o Thiago Mendes, né? Isso já está definido pela diretoria do São Paulo, não vai botar dinheiro. O São Paulo, até o espião estatístico do GE fez um levantamento sobre gastos na janela. Dos 20 clubes da Série A, o São Paulo é o 19º em gastos. Foram 4 chegadas sem custo nenhum. O Wendel veio por pré-contrato e acabou liberado, chegou. Cedric, livre no mercado. Enzo Dias, empréstimo, né, sem você ter que pagar pelo empréstimo. E também o Oscar, que estava livre no mercado. Então foram 4 aquisições sem o custo de ter que pagar. Tipo, por exemplo, o Paulinho, no Palmeiras, que o Palmeiras pagou 18 milhões de euros e cedeu mais 2 jogadores. Então o São Paulo está fazendo uma janela a custo zero e com o Thiago Mendes não é diferente. Então o São Paulo vê que se conseguir uma liberação do jogador junto ao Al Rayyan, já está em fim de contrato, o contrato vence no final de maio, aí sim o São Paulo conseguiria incorporar o jogador nessa janela, já que é um pedido do técnico Luiz Ubeldia. Caso não, aí o São Paulo vai tentar um acerto no final do contrato dele, quando ele ficar livre, para quando abrir a janela, né, no meio do ano, aí sim ele poder ser inscrito pelo São Paulo. São 2 estratégias e o importante é dizer que o São Paulo não desistiu da contratação do Thiago Mendes. Então são essas as condições colocadas neste momento. Uma vinda agora é pouco provável ou até mesmo mais complexa, não vou dizer pouco provável, mas é mais complexo que eu ouvi de uma pessoa da diretoria de São Paulo. E a outra situação é esperar o fim do contrato dele, ficar livre, negociar algo que já tem alinhado em andamento, um acordo, e aí você traz o jogador no meio do ano. No meio do ano a janela vai ser terrível aí para o São Paulo em alguns aspectos, principalmente no aspecto do Pablo Maia, né, que é um jogador que sempre foi muito visado por clubes europeus, por clubes ingleses. Então esse é o modelo, isso que temos aqui de atualização em relação ao Thiago Mendes. Vocês aceitariam o Thiago Mendes? Deixa nos comentários aqui. O São Paulo pode estar próximo de anunciar mais uma baixa em seu elenco. A diretoria tenta atender os pedidos do FID, que faz de tudo para enxugar a folha salarial do clube para que dessa forma possa equilibrar as finanças. Igor Vinícius tem contrato com o tricolor paulista até o fim de 2025 e até o momento não foi procurado para uma possível renovação de contrato. O atleta tem sido muito criticado nesse início de temporada e a diretoria resolveu congelar qualquer possibilidade de renovação com o atleta. Em votação feita no canal Nação Tricolor no WhatsApp, grupo que conta com mais de 171 mil torcedores são paulinos, foi realizada uma enquete onde a pergunta foi: você é a favor da permanência ou saída de Igor Vinícius do SPFC? Com mais de 4 mil votos, 63% dos torcedores presentes no grupo foram a favor da saída do lateral, que não vive um bom momento no tricolor. Mas você, São Paulino, que assiste a esse vídeo, é a favor da saída de Igor Vinícius? Não deixe de comentar a sua opinião, pois ela é muito importante para que a diretoria do São Paulo saiba o que pensa o seu torcedor. E para você que chegou até aqui, clique no link abaixo. Aproveite aos últimos dias oferta de lançamento do e-book A História do São Paulo, das origens aos dias atuais. Se você é apaixonado pelo tricolor paulista, vai se encantar ainda mais quando souber de tudo que revelamos neste e-book. Toda a trajetória do time da fé, os detalhes e curiosidades jamais divulgados pela imprensa, o perfil completo dos maiores ídolos que vestiram o manto sagrado São Paulino e muito mais. E nesse vídeo não tem salve-salve, mas se você quiser ganhar um salve-salve no próximo vídeo, deixe o seu nome nos comentários e a cidade de onde estar falando.